Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Fortaleza, que está na final do Campeonato Cearense pelo 8º ano seguido. Vitória complicada, apertada e difícil contra o Ferroviário por 1-0, o gol foi marcado no finalzinho pelo Lucero. Já o Ceará, que pode ser o adversário do Fortaleza na grande decisão, acertou a contratação do volante Lucas Lima, que disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Para completar o giro de notícias, contar que o Vitória fez 3-0 no Atlético de Alagoinhas e chegou à final, sua primeira decisão desde que contratou o Thiago Carpini. Vitória que fez grande campanha no Campeonato Estadual. E se pegar o Bahia pela frente, o Bahia precisa vencer o Jacuipense, poderemos ter um Bavi na decisão do Campeonato Baiano. Por falar no Bahia, deixa eu contar que o Tricolor está de olho em Matheus Mendes. Pelo menos foi essa a informação que o pessoal da Itatiaia trouxe nesse sábado. Depois da partida que terminou com vitória por 4-0 do Galo contra o América, na final do Campeonato Mineiro, surgiu a informação de que o Bahia, que contratou recentemente o goleiro Ronaldo por empréstimo do Atlético Goianiense, também tem a intenção agora de comprar em definitivo o Matheus Mendes, atleta que pertence ao Galo e está emprestado ao América até o fim da temporada. Conversei com gente do América e também com o staff do Matheus Mendes. Ambos negam qualquer conversa com o Tricolor. Só para vocês entenderem a situação, Matheus Mendes nem disputou a final do Campeonato Mineiro, porque para colocá-lo em campo contra o Galo, o América precisaria desembolsar R$750 mil por jogo. E o América entende não ter capacidade financeira para esse investimento. Coelho que também não tem um valor definido para a compra do atleta. Se o Bahia de fato fizer uma proposta, o América vai precisar tentar cobrir, mas não há grandes capacidades de investimento no Coelho nesse momento. Só para completar, também queria contar que conversei com o Fred Cascardo, o diretor executivo de futebol do América. Ele assegurou que conversou com o Vitor, que é o gerente de futebol do Galo, o Vitor e o Cascardo, que acertaram o empréstimo do Matheus Mendes no início da temporada. E o Vitor contou para o Cascardo que não há nenhum movimento do Bahia. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Matheus Mendes, muito bom goleiro, 25 anos de idade, caberia consideravelmente bem com a camisa do Bahia. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, que só não será campeão mineiro em caso de catástrofe. É que a vitória por 4-0 do Galo contra o América vai permitir ao Atlético uma derrota por 3 gols de diferença na partida de volta no Independência. E a grande missão do Cuca nos próximos dias é conter a euforia dos jogadores, da comissão técnica e também de torcedores. Depois da partida, o Cuca disse o seguinte, abre aspas, lógico que é uma vantagem grande. É inegável, mas tem que fazer o jogo de volta com a mesma seriedade para ser campeão. Só para completar, o Cuca ainda disse, eu acho que não tem nada decidido ainda. Tem o segundo jogo e a gente tem que ter pé no chão, ter humildade para, se Deus quiser, sair campeão. E se não perder, sair campeão invicto, o Cuca de olho na possibilidade de esse asterisco no título do Campeonato Mineiro sem nenhuma derrota. A fase do Galo é espetacular, são 9 vitórias consecutivas, incluindo também Copa do Brasil. Nesses 9 jogos, só um gol sofrido. A Cuca que tem a oportunidade de faturar seu 5º título mineiro. Ele já tem 3 pelo Atlético e 1 pelo Cruzeiro. Atlético que não perde, somando todas as competições, há 13 jogos. São os 13 jogos da temporada regular. Bora mudar de assunto e falar sobre o Internacional, que também está perto do título do Campeonato Gaúcho. Vitória por 2-0 contra o Grêmio na Arena Gremista. Os gols foram marcados por Carboneiro e Alan Patrick, ambos no primeiro tempo, e ficou para mim muito clara a diferença técnica do Inter para com o Grêmio. O time que está sendo montado agora com nova comissão técnica contra o Internacional, que já havia deixado excelente impressão no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Internacional quebra essa sequência de 7 títulos consecutivos do Grêmio se perder por até 1 gol de diferença no jogo da volta dentro de casa, chance enorme de título.
Importante contar ainda que o Inter ampliou sua vantagem no histórico de confrontos entre os grenais, ou nos grenais. São 165 vitórias do Inter, 139 empates contra 141 vitórias do Grêmio. Para completar, notícia importante, o Diário Olé da Argentina afirma que o Colorado está de olho em Joaquim Correa, atacante argentino de 30 anos de idade, que vive os últimos meses do seu contrato com a Inter de Milão. O vínculo se encerra em junho, ele tem só 10 partidas na atual temporada, sempre entrando como reserva. Não conseguiu decolar por lá, como já havia acontecido na temporada passada, quando esteve emprestado ao Olympique de Marselha. Jogador revelado no Estudiantes, saiu em 2015 para a Europa e passou por Sampdoria, Sevilha, Lazio, o Olympique de Marselha, além da própria Inter de Milão. Você, torcedor colorado, gostaria de Joaquim Correa vestindo a camisa do seu time? Eu acho que seria um baita acréscimo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Marcos Antônio fica ou não no tricolor pro segundo semestre? Volante que virou titular nas últimas 2 partidas do São Paulo, na vitória por 3-1 contra o São Bernardo e na vitória contra o Novo Horizontino por 1-0. 2 resultados importantes que permitiram ao São Paulo primeiro passar em primeiro do grupo, depois de eliminar o Novo Horizontino nas quartas e alcançar as semifinais. Marcos Antônio, que não vinha conseguindo se firmar como titular sob o comando do Zubeldia, está aproveitando a oportunidade deixada pelo Pablo Maia, que contundiu o tornozelo, inclusive passou por cirurgia para corrigir o rompimento dos seus ligamentos do tornozelo. A situação do Marcos Antônio é simples. Ele está emprestado até a metade do ano e já dá para cravar que o São Paulo não terá a obrigação de comprá-lo. Estava previsto no contrato que isso aconteceria, essa obrigação de compra, se ele disputasse pelo menos 45 minutos de 50% das partidas do tricolor durante o período de empréstimo. Essa meta não será alcançada. Ou seja, o São Paulo não tem a obrigação de comprá-lo. Vai comprar se quiser, junto a Lazio. A opção de compra prevê o pagamento de 4.200.000 euros, que equivalem a 25 milhões de reais. Posso assegurar para você que hoje o São Paulo não tem esse dinheiro para fazer o investimento por um volante que ainda não conseguiu decolar. A estratégia do São Paulo é ver como é que o Marcos Antônio termina esse período de empréstimo e sugerir a Lazio uma prorrogação do vínculo também por empréstimo. Duvido que o clube italiano aceite tais condições. São Paulo que faz jogo super importante contra o Palmeiras na noite dessa segunda-feira no Allianz Parque, e em caso de eliminação, a chance de demissão do técnico Luiz Zubeldia é bastante grande. Hora de falar sobre Neymar, que tem sua primeira proposta do futebol europeu. Venho contando para vocês que o Pini Zahavi, empresário e parceiro do pai do Neymar, tem trabalhado na Europa em busca de boas opções. O sonho do Neymar é jogar num grande, como Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e companhia. Mas a primeira proposta oficial é do Galatasaray da Turquia, time que lidera o campeonato turco e tem alguns estrangeiros como o brasileiro Gabriel Sara, o uruguaio Lucas Torreira, além de Mauro Icardi, Morata, Mertens e Osimhen. É um time relativamente bom na realidade turca. Duvido que o Neymar vá deixar o Santos para jogar na Turquia, ainda que tenha por lá a possibilidade de faturar muito mais dinheiro. O que eu ouvi de pessoas próximas ao Neymar é que ele fica no Santos a menos que surja uma proposta de um gigante europeu. O nome dos sonhos do Neymar é o Barcelona. E aí tem uma informação super importante. Surgiu no site Relevo, que é lá da Europa, a notícia de que o Al Hilal de Jorge Jesus está disposto a pagar 100 milhões de euros ao Barcelona para comprar o Rafinha, brasileiro que tem feito sucesso, para mim, talvez o melhor jogador brasileiro em atividade na atual temporada. O Barcelona não se posicionou, nem para dizer se essa proposta é real, nem para contar se toparia negociar o Rafinha. Mas, se o Rafinha vai para a Arábia Saudita, aí cresceria demais a chance de o Neymar ser contratado pelo Barça. Até porque o Neymar fica livre na metade do ano e para jogar no Barça faria uma série de concessões, por exemplo, não exigindo um salário bem alto e topando inclusive um contrato mais curto de apenas 1 ano. Neymar, que é a grande atração do jogo contra o Corinthians, na tarde e noite desse domingo, Timão e Santos se enfrentam na Neoquímica às 18h30. E o Neymar tem retrospecto ruim contra o Corinthians. O pior retrospecto da carreira do Neymar é justamente contra o Timão. São 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Ele não marca gols há 5 partidas contra o Corinthians e vai tentar quebrar esse tabu nesse domingo.
Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Bruno Henrique, que segue deitando e rolando nos clássicos. Fla venceu o Vasco de virada por 2-1 e assegurou e confirmou sua passagem para a final do Campeonato Carioca. Flamengo que já havia vencido o jogo de ida por 1-0. Nesse sábado no Maracanã com bom público, o Nuno Moreira abriu o placar a favor do Vasco, o Bruno Henrique empatou e no segundo tempo o Luiz Araújo, que entrou no lugar do Bruno Henrique machucado, acabou por decidir a vitória rubro-negra, que confirma a passagem do Fla para a grande decisão. Bruno Henrique chegou com um gol marcado a 100 gols com a camisa do Flamengo. E o que mais chama atenção é o número de gols em clássicos. Foram 22, sendo 11 contra o Vasco da Gama, a maior vítima do atacante. Por falar em vítima, Flamengo e Vasco não tem sido um bom confronto para o Cruz Maltino. Nos últimos 32 jogos, só 2 vitórias do Vasco, contra 19 vitórias do Flamengo e 11 empates. Hoje, Vasco e Flamengo estão em prateleiras diferentes. Flamengo com uma capacidade de investimento e faturamento bem maior. O Fla, por exemplo, costuma faturar 3 vezes mais do que o rival. O Flamengo, que tem uma folha hoje na casa dos 35 milhões de reais por mês, tem folha salarial quase 3 vezes maior do que a do Cruz Maltino. Só para completar sobre o Campeonato Carioca, o Flamengo aguarda a confirmação da passagem do Fluminense, que fez 4-0 contra o Volta Redonda no jogo de ida. Teremos Fla-Flu na grande decisão do Carioca. Preciso falar agora se existe alguma, ainda que mínima, chance de Richarlison virar reforço do Palmeiras. E essa especulação começa nas redes sociais por conta de palmeirenses. Só para lembrar que o Richarlison tem vivido uma das temporadas mais marcadas por lesões da sua carreira. Ele não consegue jogar com a camisa do Tottenham. Não entra em campo desde o mês passado e passou alguns dias na academia de futebol do Palmeiras em tratamento. A ideia é que ele possa se recuperar o mais rápido possível para voltar a atuar pelo Tottenham. Importante lembrar que no mês de dezembro, em busca de um centroavante, o Palmeiras sondou o Tottenham e também o Richarlison. E ouviu dos dois lados que não existia chance de negócio, que o Tottenham contava com o Richarlison e que o atacante brasileiro pretende continuar na Premier League. O que fez com que torcedores imaginassem alguma mudança nesse cenário foi a presença do Richarlison na academia de futebol. Mas não existe nenhuma chance de acerto, zero. Richarlison segue convencido de que precisa continuar na Premier League. E depois, para completar, o Palmeiras não está mais em busca de um centroavante. A contratação por 155 milhões de euros do Vitor Roque preencheu essa lacuna. Não há mais dinheiro nem vaga para um centroavante no Palmeiras. Diante desse cenário, dá para cravar que o Palmeiras nem conversa, negocia ou cogita contratar o Richarlison nesse momento. Chegada do Vitor Roque, centroavante de 20 anos de idade, que já foi do Barcelona, supre todas as necessidades do Verdão e a tendência é que o Vitor Roque jogue contra o São Paulo nessa segunda-feira. A grande dúvida é se ele será titular ou entrará no decorrer da partida. Você prefere o Richarlison ou o Vitor Roque? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com informação importante. Memphis cogita deixar o Timão. Informação publicada pelo portal RTI. Ainda não há confirmação nem do Corinthians, nem do staff do Memphis a respeito desse assunto. O que está rolando? O que há por trás dessa notícia? Na última quarta-feira, depois que o Timão perdeu por 3-0 para o Barcelona, rolou um estresse forte no vestiário alvinegro. Discussão pesada entre Memphis Depay, Gustavo Henrique e outros jogadores. O Memphis saiu criticando a defesa, entre outras coisas, por não avançar nas linhas. Gustavo Henrique defendeu seus colegas, afirmando que o Memphis precisa ter um comportamento mais profissional, abusar menos da noite, se preocupar mais em ser atleta. Outros jogadores saíram em defesa do Gustavo Henrique contra o Memphis Depay. Cheguei a ouvir que o Memphis não é querido pelos jogadores do Timão há bastante tempo. Essa informação não é a que eu tenho. Atleta que, exceto por essa discussão, tem boa relação com o restante do elenco. Cara que chega cedo, vai embora tarde, super profissional, apesar de fato ter vários outros compromissos extracampo que já causaram algum incômodo dentro do Parque São Jorge. Sobre a possibilidade dele ir embora, o contrato do Memphis no Timão só se encerra em junho de 2026 e por aqui ele é super bem pago. São pelo menos 3 milhões de reais fixos e livres de impostos por mês. Se todas as metas forem batidas, os vencimentos do Memphis podem alcançar até
R$ 4.700.000, também sem impostos, toda a carga tributária ficando para o Timão. Outra coisa, se o Memphis de fato cogitar ir embora, ele vai precisar pagar 5 milhões de euros de multa para o Corinthians pela quebra do vínculo. Isso está previsto no acordo entre os times. E se for para jogar em outro clube, aí haveria a necessidade de um pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, embora dos 10 milhões, 5 milhões ficassem para o Memphis Depay. Então, na prática, para que o Memphis Depay deixe o Corinthians, há necessidade de um pagamento ao Timão de 5 milhões de euros de multa, que hoje equivalem a mais ou menos 31 milhões de reais. Só para completar, em meio a esse clima quente, organizadas do Corinthians estiveram no centro de treinamento alvinegro nesse sábado e conversaram com os jogadores exigindo uma postura diferente do time no confronto contra o Santos. Os atletas admitiram que não foram bem nas duas partidas contra a Universidade Central e também no 3-0 contra o Barcelona. Vamos checar em campo como é que o Corinthians se comporta e os desdobramentos do resultado. Ramon Dias demitido? Memphis cogita ir embora mesmo? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Queria saber de você, torcedor corintiano, como é que você está vendo esse momento. Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. É um prazer ter você aqui para mais uma atualização sobre o nosso glorioso. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar todas as movimentações do mercado e os bastidores do futebol brasileiro. E hoje, o assunto é quente. Mesmo após renovar com o Fluminense até 2028, João Arias ainda está no radar do Botafogo. O colombiano, que recentemente atingiu a marca de 200 jogos pelo tricolor e se tornou uma peça-chave na equipe, parecia ter encerrado qualquer chance de mudança ao estender seu contrato. Mas a verdade é que, nos bastidores, o Botafogo segue atento à sua situação e não desistiu da possibilidade de contratá-lo. A diretoria alvinegra enxerga Arias como um jogador capaz de elevar ainda mais o nível do elenco e está disposta a estudar formas de tirá-lo das Laranjeiras, mesmo diante da nova cláusula contratual que protege o Flu de uma venda imediata. O Glorioso já mostrou que tem força no mercado e que não mede esforços para reforçar seu plantel. A busca por um meia-atacante diferenciado segue como uma das prioridades do clube, e o nome de Arias continua sendo analisado com carinho. O colombiano tem características que se encaixam no perfil desejado pela comissão técnica, agregando velocidade, visão de jogo e poder de decisão no último terço do campo. Sua versatilidade, atuando tanto pelo meio quanto pelas pontas, é um fator que desperta ainda mais interesse, já que daria ao técnico alvinegro diferentes possibilidades táticas ao longo da temporada. Ainda que o Fluminense tenha garantido a permanência do jogador com um contrato até 2028, há sempre brechas no futebol, especialmente quando se trata de um projeto tão ambicioso quanto o do Botafogo. A diretoria alvinegra sabe que negociações desse porte exigem paciência e estratégia, e por isso segue monitorando de perto qualquer movimentação no mercado que possa abrir espaço para uma investida. O histórico recente do clube mostra que, com a estrutura financeira e a influência de John Testor, reforços de peso podem chegar mesmo em situações aparentemente difíceis. A grande questão é, será que o colombiano estaria disposto a ouvir uma proposta que envolva um novo desafio, uma nova estrutura e, claro, um salário ainda mais atrativo? Muitos jogadores, mesmo bem estabelecidos em seus clubes, acabam seduzidos por projetos que oferecem crescimento esportivo e financeiro. Além disso, o Botafogo tem mostrado que pretende disputar títulos e consolidar-se entre os principais times do Brasil e da América do Sul, algo que pode pesar na decisão de qualquer atleta de alto nível. Outro ponto a ser considerado é o planejamento do Fluminense. Apesar de Arias ser um dos pilares do time, o clube pode enfrentar desafios financeiros nos próximos anos e, caso receba uma proposta considerada vantajosa, pode reconsiderar sua posição. No futebol, nada é definitivo, e mesmo jogadores com contratos longos podem acabar transferidos caso os valores envolvidos sejam tentadores o suficiente. O Botafogo, por sua vez, já mostrou que está disposto a investir pesado para elevar o nível do elenco. Vale lembrar que a SAF do Botafogo já conseguiu, em outras ocasiões, superar barreiras contratuais para trazer reforços de peso. Desde a chegada de John Testor, o clube vem adotando uma postura agressiva no mercado, buscando jogadores de qualidade que possam elevar o nível competitivo do elenco. O modelo de gestão da SAF permitiu que o Glorioso realizasse investimentos que, há alguns anos, seriam inimagináveis para o clube, e esse poder financeiro pode ser um diferencial em uma possível tentativa de contratação de João Arias. Mesmo diante das dificuldades impostas por um contrato recém-renovado, o Botafogo já mostrou que sabe atuar estrategicamente para viabilizar grandes negócios. O fator financeiro pode ser um trunfo do Glorioso nessa possível negociação,
já que o clube vem demonstrando uma capacidade de investimento superior à de muitos rivais do cenário nacional. Com o respaldo da SAF, o Botafogo tem conseguido estruturar propostas competitivas, tanto em termos de salário quanto de luvas e premiações, tornando-se um destino atraente para jogadores de alto nível. Caso decida formalizar uma investida por áreas, o clube pode explorar justamente esse diferencial financeiro para convencer o jogador e o Fluminense de que a transferência pode ser vantajosa para todas as partes envolvidas. Além disso, a influência de John Textor no mercado internacional pode facilitar qualquer movimentação futura, seja agora ou em uma janela mais adiante. O empresário norte-americano tem forte presença no futebol europeu, o que abre portas para negociações que envolvem clubes parceiros ou interessados em facilitar transferências estratégicas. O Botafogo já demonstrou que não depende apenas do mercado interno para realizar contratações, e essa rede de contatos pode ser um fator determinante para abrir caminhos para a chegada de áreas, seja diretamente ou por meio de um planejamento de longo prazo que envolva transações intermediárias. Outro aspecto importante é a capacidade do Botafogo de estruturar negociações criativas para driblar eventuais entraves. Seja oferecendo uma compensação financeira vantajosa ao Fluminense, incluindo jogadores na transação ou até mesmo articulando uma venda futura com percentual para o tricolor, a SAF Alvinegra tem recursos para construir um cenário favorável à concretização do negócio. O interesse em áreas não é casual, e se o Botafogo enxergar uma oportunidade real, certamente explorará todos os caminhos possíveis para contar com o colombiano no elenco. Enquanto isso, João Arias segue brilhando pelo Fluminense e demonstrando felicidade com sua decisão de ficar. Após a vitória sobre o Nova Iguaçu por 2-0, o colombiano destacou a importância de se manter focado no clube e comemorou o bom momento sob o comando de Mano Menezes. Mas sabemos bem que o futebol é dinâmico, e aquilo que hoje parece definitivo pode mudar rapidamente diante de uma proposta irrecusável. Torcedor alvinegro, você acredita que o Botafogo deve insistir nessa negociação e tentar trazer João Arias para o time? Ou o clube deveria buscar outras opções no mercado? Deixe sua opinião e continue acompanhando as atualizações sobre o Glorioso. E claro, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade.